Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. 2024, o maior ano eleitoral de sempre em todo o mundo, as sondagens ocupam um lugar relevante na dinâmica política e mediática, sobretudo em contexto eleitoral. No entanto, um estudo pós-eleitoral publicado em 2022 revelou que os portugueses estiveram pouco ou nada atentos às sondagens publicadas durante a campanha eleitoral nas últimas legislativas. O contraste de resultados entre os estudos publicados antes das eleições e os dos escrutínios oficiais tem provocado debates, não apenas em Portugal, mas também em grandes universos eleitorais como os Estados Unidos ou o Reino Unido. A pergunta é sempre uma provocação. Podemos confiar nas sondagens? Trazemos dois especialistas à nossa conversa. Pedro Magalhães, investigador coordenador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, e Luís Aguiar Conraria, presidente da Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho. Obrigado pela vossa presença. Vamos começar este debate da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Vamos então começar. Pedro Magalhães, podemos confiar nas sondagens, obviamente é uma pergunta que é inocente, não é aquela ideia de elas valem o que valem, que os políticos dizem, mas depois encomendam as sondagens ao lado. Mas a ideia da confiança nas sondagens. Uhum. Reconheces que há uma erosão da confiança dos cidadãos nas sondagens? Bem, para saber isso tinha que fazer uma sondagem. Pois era, é verdade. Não, mas eu queria responder à pergunta da confiança nas sondagens. Eu acho que a pergunta tem duas respostas diferentes dependendo daquilo que nós entendemos o que significa confiar nas sondagens. Se confiar nas sondagens significar que as sondagens me vão dizer, de intenção de voto em particular, qual vai ser o resultado eleitoral, eu tenho uma resposta categórica para essa pergunta, que é não. Não confiem. Não confiem por uma razão muito simples. Elas até podem coincidir, e no passado coincidiram várias vezes, mas também, noutros casos, não coincidiram, nem em Portugal, nem noutros países. E há várias razões, mas há uma razão óbvia para que possam não coincidir. Se eu lhe perguntar se no próximo domingo se vai fazer compras e a que supermercado é que vai, pode-me dizer várias coisas. Se costumar ir sempre ao domingo, e se for a pessoa que vai fazer compras, e se tiver um supermercado ao pé de si do qual gosta mais, se me disser que vai no domingo a supermercado, eu acho que é muito provável que isso aconteça. Eu vou lá para a porta, provavelmente vou encontrá-lo. Uhum. Mas se nem sempre vai ao domingo, nem sempre é a pessoa que vai fazer compras, tem vários supermercados ao pé de si, agora está-lhe a apetecer qualquer coisa que um tem e o outro não tem, ou está na dúvida se aquele produto lhe apetece mais do que o outro cá no outro supermercado, se calhar vai-me dar uma resposta e eu vou para lá e não o encontro, porque não foi, ou porque foi ao outro supermercado, ou porque foi à mercearia. Esta analogia tem os seus limites, mas o que eu quero dizer é muito simples. Uma coisa é a manifestação de uma intenção. Outra coisa é um comportamento. Essa pergunta da intenção de voto, que se coloca nas sondagens e à qual todos nós e a comunicação social e todas as pessoas dão enorme importância, é a mais especulativa, a mais frágil, a mais problemática de todas as perguntas que nós podemos fazer no inquérito. E por isso, se a pergunta é confiar nas sondagens significa eu vou ter ali uma bola de cristal que me vai dizer o que vai acontecer, eu peço às pessoas que não confiem nas sondagens desse ponto de vista. Se a pergunta significar eu posso confiar nas sondagens para me dizerem qual é a opinião do agregado dos portugueses ou de partes ou de grupos, subgrupos, sobre a atuação do governo, sobre a evolução da economia, sobre determinados temas. Aí eu acho que podem confiar mais. Não podem confiar cegamente, porque até aí há problemas. Claro que não é a mesma coisa que perguntar o que é que vai fazer daqui a um mês ou daqui a uma semana ou o que é que faria se as eleições fossem hoje. É uma pergunta a que as pessoas podem responder com muito mais facilidade. Sim. Mas pode haver problemas de amostragem, pode haver problemas na maneira como a pergunta é feita. O mesmo assunto, se nós colocarmos a pergunta de maneiras diferentes, dá resultados diferentes. Há um exemplo que eu dou sempre nas aulas, que é na altura em que se discutia se os homossexuais poderiam servir no exército americano. Fez-se uma experiência que a metade da amostra se perguntou-se homosexuals in the military. A outra metade perguntou-se gays in the military.
substantivamente é o mesmo. As pessoas responderam de forma completamente diferente. Eram a favor de gays in the military e contra homosexuals in the military. Portanto, mesmo nesta segunda acessão de confiança, há muitas coisas sobre as quais nós temos que ter atenção, preocupação, relativizar, tentar compreender. Mas penso que aí podemos, com alguns limites, confiar. Se a pergunta for a primeira, eu digo já que não. Vale o risco, Luís Aguiar Conraria, de ter sondagens, apesar de eventuais limitações que até poderemos agora começar a falar sobre elas? Vale, quer dizer, eu diria que mais do que vale o risco, é obrigatório. Porque se fossem proibidas as sondagens, quer dizer, a alternativa seria proibir as sondagens. Se fossem proibidas as sondagens, elas continuariam a ser feitas e a ser publicadas fora de Portugal, ou num website, e deixava de haver qualquer tipo de controlo. E aí passava a haver muito maiores probabilidades de manipulação. Quer dizer, portanto, sim, eu acho que aqui o problema é quando se legaliza uma coisa que é inevitável, geralmente é pior. Porque depois o que é feito no mercado negro foge muito mais ao nosso controle. Quer dizer, as sondagens têm todo um conjunto de problemas que são inevitáveis, a dificuldade, o que o Pedro estava a falar, a dificuldade de criar a amostra, que é a dificuldade de fazer qual é a formulação correta para a pergunta, tudo isso. Qual é o tratamento que se dá aos indecisos? Quer dizer, há uma série de problemas que são inevitáveis, mas a verdade é que são transparentes, no sentido em que há um depósito da ERC, portanto, onde temos lá todas as sondagens, têm de obedecer a determinados requisitos, e isso protege-nos, quer dizer, pelo menos garante que, dentro de certos limites, que não estamos a ser manipulados, não é? Que não estão... Porque eu penso que todos estamos de acordo que, não sabendo como, não sabendo exatamente de que forma, mas todos acreditamos que as sondagens influenciam o nosso voto. Ao contribuírem para a informação que uma pessoa tem, sim, naturalmente influenciam o voto de uma pessoa. E, portanto, se passassem a ser ilegais, o que aconteceria era desregulação e, obviamente, tentativas de manipulação. Quem é que ia fazer as sondagens? E, aliás, de vez em quando, mesmo antes, mesmo atualmente, mas só de vez em quando ouve isso, não é? De repente, o PSD, ou não interessa qual é o partido, às vezes, nós temos sondagens internas que nos dizem o contrário. São exatamente aquelas sondagens que não têm de ser depositadas na ERC. Quer dizer, isso, o que é que estão a tentar fazer? Simplesmente manipular a opinião pública, não é? Sim. Vamos colocar essa questão mais à frente, na questão das sondagens no contexto eleitoral. Mas, Pedro, se... é mais, não vou chamar credível, mas se há mais problemas na questão da aferição das intenções de voto, é necessário investir mais, porque a questão é se nós podemos melhorar a qualidade das sondagens. Se elas são importantes, vamos investir. É como a qualidade do jornalismo. Deixa-me, antes do Pedro responder essa pergunta, deixa-me ter aqui uma pequena farpa. Eu acho que muitas vezes nós temos mais consciência da dificuldade que é de medir as intenções de voto, porque temos algo com que comparar. Claro. Que temos o resultado eleitoral. O Pedro estava um bocado a dizer, pode-se confiar nas outras coisas e tal, mas nisso não. Mas se calhar nas outras coisas nós não sabemos verdadeiramente se podemos acreditar ou não, porque nós não temos uma forma de aferir. Mas também sabes como eu, e nós próprios trabalhámos juntos sobre isso, que tens outras maneiras. Por exemplo, a questão da avaliação da economia, não é? Que nós também, como é que nós sabemos qual é o nosso benchmark para dizermos esta avaliação da economia foi bem medida? As pessoas acham mesmo isto e a amostra... Bem, quando nós correlacionamos isso com a evolução da própria economia, dos dados que temos da economia, percebemos que as coisas correlacionam. Há imensas dificuldades, problemas, quilómetros de papers escritos sobre isso, mas temos alguma forma de validação. Se é mais difícil aferir na questão da intenção de voto, sim, não é caso para aumentar o investimento aí? O investimento... No sentido, porque ou então posso questionar, o investimento nas sondagens diminui algumas destas variantes ou variáveis que as fragilizam, digamos assim. Mais investimento seria bom sobre tudo, mas também há o retorno, como é que se diz em português? Diminishing returns, não é? Retornos decrescentes à escala. Sim. E porquê? Uma coisa que também nós não podemos esquecer é que, e eu trabalho em vários desses inquéritos académicos, portanto, onde nós vamos fazer muitas vezes o mesmo tipo de perguntas, mas para inquéritos para a universidade. Esses inquéritos têm
não são amostras maiores, custam muito mais dinheiro, mas é preciso perceber porque é que eles custam muito mais dinheiro. Custam muito mais dinheiro porque se naquela casa que foi selecionada, aleatoriamente, muitas vezes, espera-se que sim, e a pessoa lá escolhida não estiver em casa, eu volto lá para conseguir inquirir essa pessoa. E se ela não tiver segunda vez, eu volto lá outra vez. E se não tiver, se ela não tiver e tiver outra, eu não aceito que seja outra a responder. Eu volto lá outra vez. Isto custa dinheiro, mas custa outra coisa, custa tempo. Nenhum órgão de comunicação quer uma sondagem sobre o que os portugueses pensam que demora 3 meses a fazer. Porque a agenda da comunicação social é: eu quero saber como é que está a evoluir a opinião pública em paralelo com uma série de outros acontecimentos e quero até poder, muitas vezes faz-se essa relação um bocadinho à força, relacionar com desenvolvimentos políticos. Portanto, o investimento financeiro é importante, mas é especialmente importante nos casos em que eu tenho um calendário, tenho muito tempo para garantir que aquela amostra é a amostra ideal. O calendário das sondagens de comunicação social nunca vai poder ajustar-se a essa exigência. Mas tem menor investimento em termos relativos face a outros países europeus? Em termos relativos? Eu não tenho bem, devo dizer, eu tenho noção de quanto é que custam estes inquéritos académicos noutros países. As sondagens para a comunicação social não tenho bem noção, mas eu provavelmente, também porque os custos das coisas são mais baixos em Portugal em comparação não é só com a da questão Holanda dos ou custos, com a mas Espanha. globalmente há um investimento maior em termos relativos noutros países europeus face a Portugal. As sondagens sim. portuguesas não são piores que as outras. Não é por aí. Não é por aí. O que eu acho que há, não vou falar dos Estados Unidos, que é um mundo um bocado à parte quase em tudo. Mas também quero falar dos Estados Unidos. Já vamos falar, mas se olharmos para o Reino Unido, por exemplo, o que nós temos não é necessariamente sondagens mais caras, é que temos muitas mais. Nós temos, todas as semanas há 3 ou 4 ou 5. Nos Estados Unidos, todos os dias há 2 ou 3. Eu acho que é para aí que vai o investimento. E não é necessariamente um mau investimento, porque ter muitas observações com muita frequência dá-nos determinado tipo de garantias sobre se estamos a observar algo que é real ou não, principalmente quando há mudanças ou não. Eu não sei os valores, não sei quanto custa fazer uma sondagem no Reino Unido, provavelmente será mais caro. Mas o que eu queria chamar a atenção é que não há investimento que permita fazer um trabalho de campo com o rigor que um inquérito que demora 3, nos casos 6 meses a fazer permite. É uma diferença intrínseca, não há investimento que mude isto. Luís Aguiar Conraria, na Renascença vamos ter a oportunidade de ter uma ferramenta, a sondagem das sondagens, que o Luís está ligado e gostava que explicasse um pouquinho, porque a minha dúvida, e acho que a dúvida de muitos ouvintes pode ser esta: isso permite reduzir, digamos, as variações? Qual é o grande benefício desse instrumento, tendo em conta que as sondagens têm diversos universos, diversas amostras, tempos de trabalho de campo distinto? Qual é o mérito desse mecanismo? O mérito é usar toda a informação disponível. Em vez de olharmos para uma sondagem como sendo um resultado, como sendo uma medição das intenções de voto, nós olhamos para essa sondagem comparando sempre com as outras. Quer dizer, de certa mesmo forma, com universos distintos, amostras, umas têm 600, outros 1000, outros 1200. Sim, mas claro que depois temos isso em consideração. Claro que uma sondagem que é feita, tem uma amostra de 2000 pessoas, vai ter um peso maior do que uma... Mas lá, imaginemos que aparece aqui uma sondagem com um valor absolutamente absurdo, digamos, muito diferente das anteriores. Há aqui 2 hipóteses. Ou a opinião pública, admitindo que que não há qualquer desonestidade, ok? Que não há qualquer manipulação. Há 2 hipóteses. Ou a opinião pública mudou completamente de opinião, esta é uma hipótese, ou a sondagem, devido a um erro amostral, está fora da realidade. Ora, como é que nós lidamos com isso? Nós temos de olhar para toda a experiência passada e vemos se a opinião pública, por exemplo, isto é um indicador, se a opinião pública é muito volátil. Se a opinião pública for muito volátil, então se calhar uma grande variação agora é porque a opinião pública mudou de opinião. Mas se nos apercebermos do contrário, que a opinião pública é sempre bastante constante e, portanto, não há assim grandes flutuações e não há nada
digamos que não há nenhum acontecimento, um atentado terrorista ou qualquer coisa que pudesse provocar essa variação na opinião pública, e nesse caso iremos dar menos peso a esta sondagem e tratá-la como uma mera variação mostral. E claro, se a sondagem tem 500 observações, a probabilidade de ser uma mera variação amostral, portanto um mero erro estatístico, é muito maior do que se for uma sondagem com 2.000 observações. Portanto, reforçará uma tendência entre as sondagens. Claro, exatamente. E portanto nós aqui temos... se nós considerássemos... Nós aqui temos basicamente de olhar para duas coisas. Uma que é... Se nós admitíssemos que todas as sondagens valem exatamente o mesmo, o nosso método reduzir-se a calcular uma média simples, ponderada pelo número de pessoas que respondem a cada sondagem, pelo número de observações. Isso era uma forma, digamos que é um caso extremo do nosso filtro. A outra situação extrema é considerar que a opinião pública varia tanto, que sempre que sai uma nova sondagem, mais vale esquecer as anteriores. Tipo, esta é a sondagem desta semana, portanto, este é que é o valor correto. As sondagens feitas há 2 semanas não interessam para nada. Isso seria outro exemplo extremo do nosso filtro. E nesse caso olhamos só para a última e esquecemos todas as outras. O nosso método, portanto, usando aqui técnicas estatísticas que garantem que isto é bem feito, e aqui não há nenhum autoelogio, porque não fui eu que inventei os métodos, ok? Nem eu, nem o Pedro. Pondera estas duas hipóteses de forma ótima, ok? Tendo em conta todas as passadas e dá a ponderação certa. Portanto, isto de certa forma é isto. Permite-nos olhar para uma sondagem nova, tendo em conta o contexto das anteriores, e cria ela própria margem de erro que tem em conta não só esta sondagem como todas as outras. Pedro, quer acrescentar uma coisa em relação a este filtro de tendência? Não, eu queria só dizer que isto é um bocadinho para os maluquinhos que seguem a política americana. Se vocês quiserem o método da média, há um site que se chama Real Clear Politics e que a única coisa que faz é fazer a média das últimas e pronto. Mas não é isso que acontece na maior parte dos projetos, no fundo, congêneres do Luís, no qual há algum tempo nós também trabalhamos. É precisamente aquilo que o Luís fez e que eu acho que o Luís explicou e que acho que tem como principal mérito uma coisa que ele disse, que é não tomarmos uma sondagem, uma única, como tendo um valor absoluto, não é? É olhar para esse valor no contexto dos outros. E o que este projeto faz é simplesmente quantificar essa ideia de olhar para o contexto e olhar também para a dimensão da amostra como indicador de maior ou menor erro amostral. Pedro, há algum tópico, alguma variável especificamente portuguesa que fragilize a questão das sondagens ou não se distingue de outros problemas de outros países? Não, eu não tenho conhecimento... Bem, tenho algo especificamente português que não é tanto sobre as sondagens, é como é que nós fazemos as amostras. Há países onde quem faz sondagens tem acesso ao Registro Nacional de Alojamentos, não é? O que permite fazer uma amostragem completamente diferente. Que é do INE. Que é do INE. O INE não faculta acesso a esse... E deveria? É uma discussão complicada. Eu estou no Conselho Nacional de Estatística e, portanto, tenho aqui uma certa... Não quer dizer que não seja capaz de dar a minha opinião sobre isso. Eu acho que para fazer sondagens políticas não deveria. Mas acho que deveria fazê-lo para projetos académicos, o que não o faz com a frequência que deveria. É a minha opinião, que também já transmiti onde devia transmitir. Mas há países onde esse acesso é possível e, portanto, isso garante uma amostragem melhor, não é? De resto, aliás, devo dizer que Portugal até agora tem-se caracterizado por condições que, pelo contrário, até são favoráveis a uma boa amostragem. E são favoráveis, por exemplo, a que, independentemente disto ser um exercício útil ou não, as intenções de voto que se captam até ao fim da semana das eleições acabem por ser parecidas com o resultado eleitoral. Nós temos tido um sistema eleitoral, um sistema partidário muito estável até agora, em comparação com o que se passa noutros países. Temos tido pouco voto antecipado, não é? O que é uma coisa que também gera aqui algumas complicações. E temos um sistema eleitoral relativamente simples na sua operação, apesar de ser um pouco estranho a diferença entre círculos muito grandes e círculos muito pequenos. Digamos que quando se faz a extrapolação do resultado nacional para o que se passa em cada distrito, isso até agora tem sido relativamente estável. No que não quer dizer, eu acho que estamos a começar a entrar em condições que isto pode mudar.
Luís, se o sistema passar para uma espécie de flexibilização de datas e de locais de voto, votar antecipadamente muito mais, ou aumentar essa carga de votações e até eventualmente evoluir para um sistema de outro tipo de locais, isso obrigaria certamente as sondagens a mexer muito na sua forma na sua metodologia em termos eleitorais? Eu penso que o principal desafio, até antes das sondagens, é mesmo legislativo. Nós não podemos fazer campanha no dia de reflexão. Não pode haver sondagens no dia de reflexão. Se começamos a ter um terço das pessoas, por exemplo, a votar 15 dias antes, com que legitimidade é que é possível fazer sondagens depois desses 15 dias ou no dia em que eles votam? Não sei, quer dizer, acho que isso é preciso mudar, para isto ser tudo consistente, é preciso mudar mesmo o enquadramento jurídico, tudo isto. Agora, admitindo que está tudo flexibilizado e que deixou de haver esta... Ou se caminhamos para aí, como estava agora a descrever. Mas admitir que se caminha para aí, que isso tudo fica muito mais fácil. Isto é um desafio porque é uma coisa nova, mas que à partida até pode aumentar a fiabilidade das sondagens. Porque um dos problemas que nós temos é precisamente o de medir intenções em vez de medir atos. Ora, se um terço das pessoas votar 3 semanas antes, então nesse caso nós já podemos inquirir, numa sondagem que seja feita 2 semanas antes, já podemos inquirir um terço das pessoas não sobre em quem pensam votar, mas sim sobre em quem votaram. Isso é verdade. E isso diminui ali... Sim, absolutamente. Mas gera, por exemplo, um desafio complicado e interessante para as sondagens à boca das urnas. E depois saber o que é que as outras se vão votar ou não. Ou fazer a boca das urnas nesses dias todos. Não, e significa que, nesse caso, deixa de ser apenas uma sondagem à boca das urnas, porque significa que há uma parte do eleitorado cujo comportamento é medido no dia das eleições, mas se houver um terço, ou no limite metade, dos eleitores que votam muito antes, isso significa que, digamos, o trabalho daquilo a que nós chamamos hoje de sondagem da boca das urnas tem de decorrer ao longo de um período muito maior e em locais que não são os locais de voto. Tem que ser sondagens à boca das urnas que não são à boca das urnas, são muito mais parecidas com as sondagens pré-eleitorais que existem hoje. Portanto, são desafios interessantes, mas são bons desafios. Sim. Se evoluirmos para aí. O voto por correspondência nos Estados Unidos, nas últimas eleições presidenciais, o voto por correspondência foi enorme. Não é? Portanto, e isso... Já que falam dos Estados Unidos, o que é que em Portugal quem trabalha em sondagens aprendeu com os debates norte-americanos sobre as sondagens, particularmente depois da eleição de Trump? Pedro? Pois uma coisa que acontece, que eu saiba, com muita regularidade, quer nos Estados Unidos, quer em Inglaterra, de cada vez que acontece este fenómeno das intenções de voto, aliás surgiu também com o Brexit, serem captadas pelas sondagens, serem diferentes do resultado, é que há sempre, digamos, um projeto que envolve vários especialistas e que envolve, lá está, recursos para tentar perceber o que é que aconteceu. Uma das coisas que se faz é voltar a inquirir, desde que elas tenham dado o seu consentimento, pessoas que foram inquiridas nas sondagens para perceber a diferença entre o que era uma intenção e o que acabou por ser o seu comportamento. E uma das coisas que se descobriu na eleição americana em que Trump foi o vencedor, é que o grande problema não estava tanto neste caso das pessoas terem mudado a sua intenção de voto, mas estava nas pessoas que as sondagens não conseguiram inquirir, ou seja, está na ideia da não resposta, pessoas que abertamente não quiseram colaborar com a sondagem. E o que se percebeu foi que essas pessoas tinham um perfil sociodemográfico que as tornava muito mais, em comparação, o universo em comparação com a amostra, que as tornava muito mais propensas a votar em Trump. Dito de outra maneira, os apoiantes de Trump estiveram menos disponíveis para responder a sondagens do que os apoiantes do Partido Democrata. E como é que se mede isso, então? Como é que isso depois se mede? Mede o que é que se faz, que aliás se faz em todo lado e aqui também, é que se procura de alguma maneira lidar com as consequências de uma discrepância entre as características da amostra e as características conhecidas do universo. E faz o que se chama uma ponderação, não é? Ponderam-se os resultados de forma a reequilibrar. Mas isto não é uma solução, claro, isto não é uma solução porque nós continuamos a trabalhar com aquilo que nos dizem os que responderam. Se aqueles que não aceitaram
que responder forem muito diferentes daqueles que responderam, essa ponderação não vai resolver o problema. E, portanto, nós estamos perante um desafio muito grande, que é a diminuição da taxa de resposta, a diminuição da proporção de pessoas que aceitam responder às sondagens, o que as torna cada vez mais representativas, não tanto da população, mas da parte da população que aceita responder a sondagens, o que não é necessariamente a mesma coisa. Mas isto porque aqui eu acho que isto estamos no campo da incerteza irredutível, que como nós apenas entrevistamos pessoas que aceitam ser entrevistadas, e a partir daí temos de fazer inferência sobre as que não são entrevistadas, as que se recusam, nós temos sempre de partir de alguns pressupostos. E o pressuposto de que umas representam as outras, ou que as pessoas são semelhantes, é logo invalidado à partida, porque se fossem semelhantes, as que não responderam, afinal, teriam respondido. Portanto, é quase uma contradição nos seus termos. Portanto, devemos confiar menos nas sondagens que neste momento estamos a ver nos Estados Unidos? Não, mas agora... Com Trump 2? Eu queria voltar atrás. Não, porque eu acho que quer dizer, não, para já, porque também se aprendeu alguma coisa. Eu acho que aqui, na altura, havia de facto vergonha de se assumir que era o discurso do basket of deplorables, não é? Portanto, do cesto de deploráveis. E, portanto, havia ali um peso muito negativo em cima dos votantes do Trump. E eu penso que isso agora, entretanto, desapareceu. Uma vez ganhando, as pessoas perderam a vergonha. Não é? Sim, então, não tenho dúvidas que o Chega acontece o mesmo em Portugal. Há 2 anos as pessoas tinham mais vergonha de dizer que votavam os eventuais apoiantes do Chega teriam mais vergonha ou seriam mais tímidos do que são agora. Aliás, basta ver as redes sociais. Mas eu queria voltar atrás para relativizar um pouco. Eu estava... Na altura fazia o programa Conversas Cruzadas com o José Bastos e com o Nuno Botelho e uma terceira pessoa, já não sei quem é que estava connosco nesse dia. E no dia... E, portanto, quando o Trump ganhou a Hillary... O José Bastos quase que nos queria obrigar a admitir que o Trump ia perder. E nós recusámos-nos sempre, e eu recusei, mas o Nuno Botelho também, mas eu recusei por uma razão simples, é porque a pessoa que eu seguia, que era o Nate Silver, dava uma probabilidade a Trump de ganhar 30%, ou seja, de perder de 70%. E se nós pensarmos, a probabilidade de 30% de ganhar é uma probabilidade muito grande. Vamos lá ver. O Ronaldo marca um penalti com 85% de probabilidade. Se tivermos no último minuto do jogo, for um penalti, nós temos a certeza absoluta que Portugal vai ganhar e que o Ronaldo não vai falhar o penalti. Não temos. E portanto nós ali também não podíamos, as sondagens não nos davam a certeza de que Trump ia perder, mas nada que se parecesse com isso. 30% era uma probabilidade muito razoável. Claro que havia outros agregadores que davam um bocadinho menos, 10%, 15%, mas todos davam uma probabilidade razoável de Trump ganhar. Portanto, a forma como foi tratada aquilo como sendo um resultado impossível, eu acho que foi também um grande exagero de quem não percebe, as probabilidades. Eu acho que isto é importante. Diz. Não, isto é um tema muito interessante porque há investigação sobre este tema, já depois do que se passou. E o que é que conclui? Essa ideia das probabilidades, que acabou por ser muito usada na comunicação dos resultados, uma das coisas que concluiu é que as pessoas entendiam mal. Bem, nós sabemos, aliás, o Kahneman e o Tversky mostraram isso, as pessoas têm enorme dificuldade com probabilidades, em geral. Mas aqui foi uma coisa mais simples. Quando as pessoas viam 70-30, leram isto como se quase fosse um resultado de uma sondagem, em que um tem 70 e outro tem 30. Sim. Mas se eu disser às pessoas, olha, vai apanhar este avião, mas há uma probabilidade de 30% de cair, ninguém apanha o avião. Certo. Mas, no entanto, aqueles 30% eram derrota certa. Não é? E isto mostra a dificuldade que esta apresentação dos resultados e que as pessoas têm com a noção de probabilidade acabou por gerar nas expectativas. Luís, deixa-me... Sim, e agora voltando, vamos admitir, ok, mas vamos interpretar esta sondagem, esta probabilidade de forma correta. Trump tem 25% de hipótese de ganhar. Ou seja, uma equipa que tem 25% de hipótese de ganhar uma final, o que é que nós diríamos? Em princípio, vai perder. Não, mas se tiver sorte, se jogar especialmente bem, se o árbitro marcar um penalti a nosso favor, então se calhar ganhamos. E uma pessoa olha para os resultados eleitorais e foi mais ou menos isso que se passou. Isso é uma lógica de Taça de Portugal. Sim, num dia bom... Não, mas a probabilidade, exatamente num dia bom, mas a pessoa vai ali aos resultados eleitorais dos Estados Unidos e vê que numa série de estados-chave o Trump ganhou por meia dúzia de milhares de votos. Quer dizer, é um bocado como isso. Todas as condições boas ali verificaram-se e, portanto... sem dúvida nenhuma que as sondagens subestimaram Trump e subestimaram a probabilidade de vitória dele, mas não foi
na minha opinião, pelo menos, não foi o escândalo, não estiveram tão afastadas como Mas se está disse mais que estavam. mitigado nesta eleição, Pedro, do que vemos? Quer dizer, o que... Ou a preparação foi diferente? Podemos responder no dia a seguir às eleições. É mais Se fácil. quiserem vir, podem vir cá falar sobre isso. É mais fácil. Um dos problemas disto, e eu já li muitos relatórios desses de pós-eleitorais, é que os problemas das sondagens são um alvo em movimento, não é? As empresas começam a prestar atenção a um e depois, na eleição seguinte, ele aparece de outro sítio qualquer. O que é que se está a discutir muito agora? Claro que as empresas estão a fazer o maior esforço possível para usar até métodos altamente sofisticados, baseados em informação do censo, para ponderar os resultados, para tentar lidar com este problema. Mas uma das coisas que se está a discutir agora é uma questão muito parecida com aquela que falámos há bocadinho. Por exemplo, a popularidade de Biden é bastante baixa, especialmente logo no início, quando houve aquela questão, a grande questão do Afeganistão, ele baixou abaixo dos 50% e nunca mais saiu daí. E, no entanto, chegámos às eleições de midterm e o resultado foi extraordinário para os democratas. E todas as eleições, ou quase todas intercaladas, os democratas têm tido ótimos resultados. E, portanto, aquilo que se está a discutir hoje em dia, ainda sem saber, vamos esperar pelo dia da eleição falar sobre isto aqui com o Luís, é que a diferença entre opiniões e atitudes que são transmitidas numa sondagem e depois o ato decisivo de naquele dia votar, que tem implicações completamente diferentes, é uma diferença cada vez maior. E, portanto, a discussão está a deslocar-se da questão da amostragem e da questão da composição da amostra e da não resposta para esta diferença entre exprimir atitudes, eu não gosto do que se está a passar, isto está tudo a correr mal, para a consequência do voto, não é? Sim, sim. Isso leva aqui a outra questão, mas antes disso, as não respostas, no caso português, está a aumentar, este fenómeno está a aumentar em Portugal? Eu tenho dificuldade em perceber isso porque eu olho para as fichas técnicas de muitas sondagens e não percebo aqueles números. Eu não estou a dizer que as pessoas manipulem os números, estou a dizer que não os estão a calcular corretamente. Quer dizer, quando nós temos, para algumas sondagens, taxas de resposta de 80%, e olhamos para o inquérito ao emprego do INE e também tem 80%, percebemos que há aqui qualquer coisa que não está bem, não é? É impossível que uma sondagem feita em meia dúzia de dias por uma empresa tenha a mesma taxa de resposta do inquérito ao emprego do INE. Ainda por cima é obrigatória, a resposta obrigatória. A resposta obrigatória. E, portanto, é muito difícil analisar a evolução da taxa de resposta olhando para os dados que estão nas fichas técnicas, porque não me parecem que sejam fiáveis. Eu não acho que seja, obviamente que não é, por manipulação, é porque não estão a ser calculados corretamente. Há regras para fazer isto que não estarão certamente a ser seguidas. E não podem ser padronizadas as regras? E são padronizadas e existem, mas aparentemente não são seguidas. Mas já agora outra coisa que eu me apercebi agora na sondagem das sondagens. Eu decidi com a restante equipa que este ano iríamos modelizar explicitamente os indecisos. E, portanto, íamos dizer PS tem tanto, PS tem tanto, e há 20% indecisos ou há 15% indecisos. Rapidamente desistimos dessa ideia quando olhamos para as sondagens e percebemos que há uma casa de sondagens que sistematicamente nos dá 5, 6% de indecisos e outras que nos dão de 17% e outras de 20% e tal. Necessariamente, estas casas de sondagens estão a contar os indecisos de forma diferente. Não sei, ou seja, porque uma diferença destas não pode ser devida a erro amostral, ok? E ainda por cima é sistemático. E, portanto, nós acabámos por desistir disto e fazemos redistribuição de indecisos proporcional, para mantermos o mesmo critério para todas, mas, portanto, não é só nas taxas de não resposta que os critérios são diferentes, necessariamente na contagem de indecisos também estão a aplicar critérios diferentes. Agora, como é que se resolveria isso? Seria juntarem-se entre eles e chegarem a um acordo. Mas quer dizer, se uma empresa de sondagens acha que tem um método melhor que as outras, também não vai querer... Mas não é regulado? Não há uma regulação? Não, acho que aqui estamos perante coisas, palpita-me, coisas ligeiramente diferentes. Uma coisa é como é que se calcula a taxa de resposta. E isso, a Associação Americana de Public Opinion Research tem as fórmulas, está lá tudo, não é? E é aplicar a fórmula. Outra coisa é o fenómeno dos indecisos, porque a proporção de pessoas que se assume como indeciso vai variar com um modo de inscrição. Quão explícita é essa opção,
se essa opção não é explícita e são as pessoas que a dizem espontaneamente, se o inquérito é telefónico ou se é presencial, há aqui fatores metodológicos que podem influenciar esta proporção. Portanto, uma coisa é nós chegarmos a acordo sobre o que é uma taxa de resposta e como é que se calcula. Isso seria fácil. Isto é mais difícil de resolver, a questão dos indecisos, porque há um efeito de método que torna os indecisos maiores ou menores, dependendo da maneira como o inquérito é feito. Olhando para o gráfico que nos mostra quem decide no próprio dia em quem votar, não temos os dados de 2019, mas vemos eventualmente, passámos de 5% em 2015 para 14% em 2022. Agora aqui a pergunta é mais de politólogo. É provável que isto aumente para o próximo ato eleitoral, aumente o contingente de pessoas que decidem em Portugal que decide votar, só decide o seu voto mesmo lá em cima na urna? Portanto, esse quadro para o qual, esse gráfico para o qual eu estou a olhar, decorre dos estudos pós-eleitorais, não é? Que são conduzidos depois de cada eleição. Exatamente. Quem tem tratado muito essa questão é o Marco Lisi, da Universidade Nova, e a pergunta é se podemos esperar um aumento ou uma diminuição. Eu vou dar duas considerações contraditórias sobre isto. Isto, no fundo, é uma maneira longa de dizer que não sei a resposta. Isso é trabalhar com economista, peço desculpa. Exatamente. Por um lado e por outro. Tenho aprendido umas coisas contigo. Por um lado, eu acho que nós estamos a chegar, o nosso sistema partidário está a mudar de uma forma que é favorável a esta indecisão. Por uma razão simples, é que nós até agora tínhamos um sistema partidário, tínhamos um menu, tínhamos uma oferta partidária que era muito estável, que era mais ou menos sempre igual. Teve aqui alguma perturbação do PRD, a perturbação do Bloco de Esquerda, mas no fundo as opções viáveis passaram desde há muito tempo a ser mais ou menos as mesmas. Nós agora temos outras opções viáveis. Quando eu digo viáveis, é partidos que têm a probabilidade de elegerem. E eu acho que isto, só o simples facto deste menu de opções ser mais diversificado, tem este efeito de provavelmente aumentar a indecisão, não é? Fazer com que as pessoas demorem mais tempo a chegar a uma decisão. A consideração contraditória é esta. A última eleição foi uma eleição que me parece muito particular deste ponto de vista, porque foi uma eleição em que tudo acabou por se jogar, ou muito acabou por se jogar, nesta ideia de que quem é que vai ganhar. E se o PSD ganhar, se o PSD vai ou não admitir um acordo político com o Chega. Eu julgo que muita gente que à esquerda não pensaria votar PS noutras circunstâncias, acabou por fazê-lo, e acabou por fazê-lo de tal forma que acabou por dar uma maioria absoluta ao PS que ninguém esperava, não é? E que, aliás, essas próprias pessoas, muitas delas ficaram frustradas com os efeitos não antecipados da sua decisão. Mas o estudo mostra que os votantes no PS estão nos partidos com maior porcentagem de votantes de sair o seu voto mais de um mês antes da eleição. Sim, mas mesmo assim muitos deles e muitos dos outros partidos é que decidiram mais tarde. Essa consideração hoje eu acho-a menos pesada. Acho-a menos importante nesta eleição. Não só porque algumas das pessoas, que, em particular do PCP e do Bloco de Esquerda, que acabaram por votar PS, não creio que todas irão fazer o mesmo desta vez, o contexto é diferente, mas também porque, pelo menos daquilo que está anunciado, as posições dos diferentes partidos sobre o pós-eleição são mais claras do que eram na altura. Luís, o que é que pensa? Pois, eu pedi para falar porque ia aqui exatamente qualificar isto, que é do que está anunciado. De facto, nós não sabemos. Imaginem que daqui a 4 semanas um partido político anuncia uma coisa diferente. Pode acontecer. Quer dizer, temos a certeza que os políticos não mudam de opinião até ao dia das eleições. Não temos, não é? Portanto, aqui estamos mesmo a fazer futurologia. Portanto... É também a relevância da campanha eleitoral, que se dizia que tinha perdido relevância. Ao período dos debates, sabe-se que as pessoas acompanham muito pela televisão e, portanto, também está no estudo. E, portanto, há um dilatar do espaço de campanha em várias arenas, digamos assim. Também não deve ser fácil depois nas sondagens mexer isto, mas a verdade é que isso pode contribuir para, na vossa opinião, diminuir o número de indecisos, com tanta, enfim, com 15, 20 debates e depois mais 2 semanas de campanha. Não há nenhuma pergunta que não seja vai fazer coligação com A, vai fazer coligação com B. É as perguntas que, curiosamente, eu tenho ouvido mais dos meus colegas. Eu não tenho nada diferente de dizer em relação, vou só reforçar o que disse anteriormente. A campanha
se ela é importante ou não depende, enfim, de coisas que nós agora não conseguimos prever, acontecimentos, declarações, posições. Eu diria que, em geral, o facto de nós termos um sistema partidário mais fragmentado do que já foi, ou aparentemente mais fragmentado, de haver mais opções que são opções potencialmente atraentes, porque são opções que não vão desperdiçar o voto das pessoas ou que elas não vão sentir como desperdiçado, eu acho que potencialmente pode contribuir para que as decisões se tomem ao longo do tempo, mais tarde e não já. Outra coisa, por exemplo, que se nota é que, apesar de haver... O que é que dá estabilidade, no fundo, ao voto, não é? É a ideia de que eu identifico-me com este partido, eu simpatizo com este partido, eu sempre votei nele. Quando nós temos um contingente de pessoas, especialmente as gerações mais jovens, que em vez de chegarem à idade adulta com um menu completamente estabilizado de partidos, têm agora uma oferta partidária mais diversificada, eu acho que isto contribui para que uma parte importante dos eleitores tome as suas decisões potencialmente mais tarde. Mas deixa-me só acrescentar uma coisa. Mesmo que fossem poucos indecisos, seriam sempre suficientes para virar uma eleição. Se eles no fim se canalizarem todos para o mesmo lado. Portanto, penso que aqui um bocado a ideia é que o número de indecisos contribui para aumentar a incerteza das sondagens, mas mesmo que, se em vez de termos 15% de indecisos, se tivermos 8% de indecisos, são suficientes para virar uma eleição para um lado ou para o outro. Eu honestamente não vejo isso assim como tão relevante quanto isso. E já agora, também há um aspecto em que as sondagens falham sistematicamente, é na previsão da abstenção. Se nós formos perguntar às pessoas se votam ou se vão abster, a percentagem de pessoas que diz que se abstêm é muito mais baixa do que a realidade. Não querem admitir que se abstêm. E não só, muitos dos que se abstêm são os tais que não respondem às sondagens, claramente. Mas isso depois gera questões como se eu estou aqui a subestimar em 20% ou 30% os abstencionistas, quer dizer, se esses abstencionistas forem mais de um partido ou mais de outro, ou seja, ou pensarmos ao contrário, se o partido conseguir mobilizar mais o seu eleitorado tradicional do que o outro, isso pode também influenciar o resultado final. E não há forma de nós eliminarmos essa incerteza. Portanto... aqui estamos a voltar à primeira questão. Certo, a sondagem não nos vai dizer qual é o resultado eleitoral. Não usem as sondagens para dizer quem ganha. No limite, nós podíamos ter 0% de indecisos numa sondagem. Quem é que nos garante que todas aquelas pessoas que têm uma intenção naquele momento não mudam de intenção? E quem é que nos garante que aquelas pessoas que têm uma intenção vão de facto votar? E que essa abstenção ou essa desmobilização é proporcional por todas as opções. Ninguém nos garante. Voltando à pergunta inicial e para fecharmos, não fica um bocado surpreendido com a ideia dos pouco ou nada atentos às sondagens na opinião pública durante a campanha eleitoral por parte dos cidadãos? Qual é a percentagem? 29% pouco atentos, 33% nada atentos. Então, os que sobram são mais que suficientes para virar uma eleição? Não. Isso, eu quase diria que uma pessoa aí tem a tendência a ler a informação de forma diferente. Ver 20% de pessoas atentas é suficiente para que as 11, eleições... neste caso, muito atentos, por exemplo. Quanto? 11. 11 muito atentos. Então, quer dizer, esses 11%... se esses 11% votaram no PS em vez de votar no PSD, como é do Chega, esses 11% são suficientes para explicar a maioria absoluta do PS. Ou seja, eu até acho que a leitura que se tem feito disso tem sido até enganadora. E eu diria outra coisa, é que eu não fico nada surpreendido com isso. Acho que quem fica surpreendido com esses resultados são um bocadinho de pessoas que vivem na nossa bolha. Porque a maior parte das pessoas não está a pensar sobre política todos os dias, nem todas as semanas, se calhar, e não consome informação política. Isto é uma coisa, a obsessão pelas sondagens é uma coisa muito própria de pessoas como nós e como vocês e como os políticos. Isso um ponto. Agora, falando também um bocadinho contra isto, e aqui seguindo aqui a tradição, as sondagens podem ser importantes sem que ninguém olhe para elas, porque as sondagens depois condicionam o vosso tratamento dos factos, condicionam o discurso dos políticos e podem ter um efeito indireto na vida política, nas decisões das pessoas, mesmo que as pessoas não façam a mínima ideia qual é o resultado da sondagem. Esses resultados transmitem-se através da maneira como se discute a política, através da maneira das notícias que aparecem, através da maneira como os políticos falam. E, portanto,
não é preciso que as pessoas estejam a seguir os resultados das sondagens para elas terem impacto. Muito bem. Obrigado pela vossa presença. Obrigado. Luís Aguiar Conraria, Pedro Magalhães. Falámos sobre as sondagens, não apenas em Portugal, uma reflexão a caminho das eleições de março, também aqui em Portugal. Da Capa à Contra Capa é um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Versão integral da nossa conversa em podcast, nas plataformas digitais habituais, nos sites da Fundação e também da Renascença. Programa com o genérico original do pianista Mário Laginha. Fizeram o programa esta semana Carlos Schmidt, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Na próxima semana voltamos com mais um tema.